Glórias ao Senhor, ninguém estranha o barulho de glória a Deus, de aleluia e de línguas estranhas. Essa é uma igreja pentecostal. E é sobre isso que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês, meditar nessa noite. Já visto o texto que foi lido no livro de Atos, no capítulo 2, sobre a descida do Espírito Santo. Hoje já há interpretações até que os escritos de Atos, não é? Que o que está escrito no livro de Atos é uma espécie de lenda judaica, é uma espécie de alegoria, é uma espécie de fábula contada, quer dizer, estão querendo transformar a Bíblia num conto de fadas. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Amados e queridos irmãos, eu que estou falando num púlpito pentecostal, portanto eu estou com bastante tranquilidade para falar. Eu não estou invadindo nada. E que se alguém estiver ouvindo essa mensagem, e se você não crê, e se você se sentir ofendido, eu quero que você fique, se você quiser ouvir a palavra de Deus, o que eu vou pregar. Mas se você antecipadamente não crê, é simples, é só mudar o link aí que não tem problema nenhum, tá bom? Eu não gosto de ouvir coisas que eu não creio. Mas aqui eu creio, eu não só ouço, como falo com liberdade. Aleluia, não é? Eu quero dizer, em primeiro lugar, a Igreja da Assembleia de Deus no Brasil é uma igreja pentecostal. Ela nasceu sob o fogo do Espírito Santo. Você deve se lembrar que na história que os nossos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles vieram da Suécia, passaram pelos Estados Unidos, onde eles foram impactados pelo fogo do Espírito Santo, a chama de missões já ardia nos seus corações. Aliás, essa questão de pentecostalismo sem missões é um negócio complicado, porque o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo anima, o Espírito Santo levanta para pregarmos o Evangelho, não é? Há muita alegoria quando se fala muito em pentecostalismo e fogo do Espírito, mas isso não nos move, tem alguma coisa errada. E eles saíram da Suécia, passaram pelos Estados Unidos, foram impactados pelo poder do Espírito Santo, ao passarem por aquele mover que aconteceu na rua Azusa, você conhece a história, e vieram para o Brasil. Os cultos começaram, por questão de ética não convém falar, quem conhece a história sabe disso. Eles começaram a congregar numa igreja cessacionista. O que é uma igreja cessacionista? É uma igreja que não crê na continuação dos dons. Para eles os dons foram só para aquela época, não existem mais. E eles começaram a congregar. E eles pediram para o pastor. Eles estavam impactados, irmão, porque quem está impactado pelo poder do Espírito Santo não é a mesma pessoa. Você não fica parado, aleluia. E eles participaram dos cultos e começaram a ver que eles estavam tendo necessidade de orar. Quem quer o fogo do Espírito quer orar. Quem quer o avivamento quer orar. Quem quer Deus trabalhando em sua vida quer estar perto de Deus. Quem concorda comigo, diga amém. E diz a história que eles falaram com o pastor daquela igreja, lá em Belém do Pará, e pediram a eles que pudessem fazer alguns cultos mais tarde, até porque eles estavam morando ali no porão da igreja, não é? Meu irmão, acho que aquele pastor, lógico, já morreu faz tempo, mas se arrependeu até a hora da morte, né? Porque é o seguinte, fizeram oração, meu irmão, e ali começou o negócio. Jesus começou a se manifestar, o Espírito Santo começou a batizar, e foi batizada ali a primeira irmã chamada Celina de Albuquerque com o Espírito Santo. E o fogo acendeu no Brasil e glória a Deus não apagou até hoje. E aí as pessoas começam a falar pentecostalismo, invenção de homem, emoção. Não! O Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo é promessa do Pai. Diga comigo, o batismo com o Espírito Santo é promessa do Pai. Diga de novo, é promessa do Pai. Isso não é invenção de homem. Foi profetizado por Joel centenas de anos antes. Joel 2, 28 e 32. Se você puder abrir a sua Bíblia, vamos ler juntos. Joel 2, 28 e 32. Assim nos diz a palavra de Deus. E há de ser que depois, o que acontece aí? Derramarei o meu espírito sobre toda, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos
E sobre as servas naqueles dias derramarei o meu, toda a igreja, derramarei o meu, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O céu se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quantos glorificam o nome do Senhor? Joel profetizou, mas João Batista, o precursor de Jesus, o anunciador do Messias, aquele que abriu o caminho, e o próprio Jesus disse que dos nascidos de mulher não houve nenhum maior do que ele. Qualquer pessoa nesse mundo, qualquer homem que se achar grande, ele não é do tamanho de João Batista, porque Jesus falou que dos nascidos de mulher nenhum seria maior do que João Batista. João Batista, Mateus 3:11, ele disse assim, quando as pessoas se admiraram do que ele fazia, quando as filas se juntavam, aleluia, ele disse assim, e eu, na verdade, vos batizo com água, Mateus 3:11, para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha para cá, meu companheiro, meu irmão que está em casa, que está com vergonha de falar em língua estranha, que está amordaçado, não quer mais dar glória a Deus, aleluia, porque a internet está sendo dizendo que isso é besteira do passado, que isso é coisa para o passado, que isso não é para hoje mais, que Deus não faz isso mais, é promessa do Pai. Diz para o irmão do seu lado assim, é promessa do Pai, tenha liberdade. Seja batizado, fale em línguas estranhas, pregue sobre batismo com o Espírito Santo, impõe as mãos sobre as pessoas, porque o Espírito Santo ainda está na terra, ele está em mim, ele está em você. João disse, eu vos batizo para arrependimento, mas vem um que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga comigo, profetizado por Joel, confirmado por João Batista. Agora que coisa interessante, o próprio Jesus diz que é promessa. Diga comigo, o próprio Jesus diz que é uma promessa. Promessa é promessa, e promessa do Pai há de ser cumprida. Tem crente pentecostal que acredita nisso aqui ainda? Olha para cá, eu estou ficando abismado. Cultos que se dizem pentecostais, igrejas que se dizem pentecostais, você não ouve um glória a Deus, não ouve aleluia, não se fala mais em batismo com o Espírito Santo, ninguém tem coragem de falar em língua estranha, tá? Mas pastor, o culto é online, e daí? O glória a Deus vai online, o aleluia vai online, e a língua estranha vai online também. Aleluia! Lucas 24:49. Eu quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos ler juntos em nome de Jesus. Lucas 24:49. Enquanto você acha, repita após mim. A promessa foi profetizada por Joel, foi confirmada por João Batista e reconfirmada pelo próprio Jesus. 24 de Lucas, versículo 49. Quem achou, diga achei. Leia comigo, 1, 2, 3. Sejais o quê? Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso, igreja? E ele diz que é a promessa do Pai. Joel profetizou, aleluia.
João Batista disse: é ele que vem após mim, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora Jesus fala assim: eu envio para vocês a promessa do meu Pai. E agora, amados, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 a 13, foi o texto que nós lemos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos concordemente no mesmo lugar. E de repente, aleluia, veio do céu um som. Diga comigo: veio do céu um som. Está fraco. Veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Diga comigo: som de um vento impetuoso. Não foi um vento, foi um som. Diga comigo: barulho. Então o culto pentecostal tem barulho. Não tem como, o primeiro culto pentecostal teve barulho. Agora, depois do barulho, teve visão. Diga comigo: teve visão. Aí teve: pastor, o culto pentecostal tem irmão que vê uma coisa, mas é normal mesmo. O anormal é ninguém ver nada. O anormal é ninguém sentir nada. O anormal é não ter profecia, não ter língua estranha. Se for um culto pentecostal normal, terá barulho, terá visão, terá profecia, terá língua estranha, terá interpretação das línguas. E foram vistas por eles. Encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, diga comigo: todos. Diga mais forte: todos. Não teve ninguém que ficou pelos cantos por fora, não. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e os ouvia falar na sua própria. E quando aquele som correu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na própria língua. Diga comigo: o barulho do Espírito ajuntou multidões. Por isso que a gente está ficando aí, fica em 20, 30, 40, daqui a pouco é 25, daqui a pouco porque está faltando o mover do Espírito Santo. Porque está faltando, aleluia, o barulho que chama as multidões. O que chama as multidões é o sobrenatural de Deus. O que chama as multidões é o extraordinário do Espírito Santo. E a multidão estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que queres dizer? Diz a Bíblia que todos se maravilhavam. E outros, sempre tem os outros. Diga comigo: sempre tem os outros. É porque a gente muitas vezes, amados, nós queremos ver o mover do Espírito Santo, e a gente quer ver todo mundo acreditando. Vai ter sempre gente que não acredita. E eu vou falar uma coisa forte para vocês: dentro da igreja tem gente que não acredita. Está no meio da igreja pentecostal, mas ele não acredita. Meu amado, acho bom você ir se convertendo, porque você vai ficar incomodado. Você vai ficar incomodado.
Ah, eu não gosto de barulho, mas o da direita vai fazer barulho, da esquerda também. O Espírito Santo vai encher, e tem algo especial de Deus chegando. Tem coisa boa chegando. Tem coisa nova chegando. Isso não depende de mim, depende da ação do Senhor. E Deus está falando que tem coisa boa chegando. E outros zombando dizia: estão cheios de mosto. Por que eles diziam isso? Estão cheios de mosto. Porque o homem natural é incrédulo e jamais vai entender. Por isso zomba. Porque a pessoa demora ou tem dificuldade de entender, pastor Vitor, que é o Espírito de Deus atuando, que é o Espírito Santo usando, que é a glória de Deus invadindo o homem. E ele, quando se sente que está usando o outro, ele não, e ele não tem fé, e ele não crê, daqui a pouco a gente vai ver. Porque quem não recebe é porque não crê. É verdade. Porque a promessa é para quem crê. Diga comigo, a promessa é para quem crê. Fala com esse irmão do lado. Vai crer, o irmão vai ficar de fora. O homem natural é incrédulo. O homem natural não crê. Ele prefere zombar do outro. Ele prefere falar que é bobagem. Ele prefere falar que é emocionalismo. Ele prefere falar que é carnalidade. E eu não quero dizer que não tenha carnalidade, mas isso aí são exceção. O Espírito Santo é que trouxe a igreja até aqui. É o Espírito Santo que tem usado pregadores, profetas, intérpretes ao longo dos anos, de 2000 anos da igreja pentecostal. Quantos podem louvar o nome do Senhor? E aí, amado, quando começaram a falar que eles estavam bêbados, aleluia, glória a Deus, aí Pedro se levanta, oh, coisa linda. Lembra do Pedro, amados, que Jesus falou: Pedro, tu é muito novo, Pedro. Quando tu te converteres, tu vai ensinar a teus irmãos. Chegou a hora. O incrédulo, irmão, quando o Espírito Santo queima, entra nele, vira pregador pentecostal, vira conferencista, vira pregador avivalista dos bons. E ele começa a dizer: mas isto, aleluia, é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Não tem ninguém bêbado aqui não. Não tem nenhum menino aqui não. Ele diz, Joel disse: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões. Quem crê nisso, levanta a sua mão e glorifica ao Senhor. Juventude que está participando desse culto aqui agora online, ou se você vai ver depois a palavra de Deus, vocês terão visões. Os vossos velhos terão visões, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito, do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Repita comigo: derramarei do meu espírito sobre os meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. Converse com esse irmão do lado. Onde estão as profecias? Irmãos, as profecias, elas vêm para a edificação da igreja, para a exortação. Eu sou de um tempo que ainda menino, a igreja tinha discernimento, muitas vezes no mover do Espírito, alguém se levantava para profetizar, logicamente que o profeta, com conhecimento de causa, com discernimento, com sabedoria, não profetiza em cima da palavra pregada, mas ele espera terminar. Agora, quando ele termina, que ele levanta a voz, toda a igreja se cala. E quando o profeta verdadeiro fala, vem temor sobre a igreja. Parece que a voz dele se amplifica, parece que a voz dele ecoa, e a igreja reconhece que é Deus que está falando.
Irmão, quando você sabe que Deus vai falar, sujeito que está meio lá, meio cá, ele já fica tremendo já. Jesus tem misericórdia. A juventude, Jesus tem misericórdia. Tem uns que saem até para o banheiro, né, com medo, não é? Porque ele sabe que Deus vai falar. E quando a igreja sabe que Deus fala, o sujeito só tem duas coisas: se conserta ou vai embora. Porque ele sabe que a qualquer momento Deus vai falar para o bem dele, mas ele acha que está passando vergonha. Irmão, fala Jesus novamente, Senhor. Levanta o teu povo, levanta o teu povo, levanta o teu povo. Das dons ao teu povo, Senhor. Oh, glórias ao Senhor. É uma igreja adornada. Diga comigo, igreja que tem o Espírito Santo. Diga forte, é adornada com os dons do Espírito Santo. E diz a palavra, glórias ao Senhor. E Pedro fala. Aí, meus irmãos, olha que coisa interessante. Mas hoje há uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque há quem diga que quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. E se você recebe o Espírito Santo, essa é uma experiência única. Não existe outra. Mas não é isso que a Bíblia diz. Ou as pessoas têm a sua própria interpretação, ou as pessoas fingem que não lê o que está escrito, ou interpretam ao seu bel prazer. Qual a diferença entre o dia em que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos e o cumprimento da promessa do dia do Espírito Santo? Quem lembra que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos? Quem lembra disso? Está escrito. João 20, 19 a 22. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, portanto domingo, e cerradas as portas, ou fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Jesus entrou com as portas fechadas e disse o quê? Paz seja convosco. Diga bem forte, o que Jesus disse? Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado furado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, o quê? Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aqui Jesus estava dando comissionamento. Agora o final do versículo. O que é que ele diz? E havendo dito isto, fez o quê? Assoprou sobre eles. E disse-lhes o quê? Recebei o Espírito Santo. Diga comigo, assoprou sobre eles. E disse o quê? Recebei o Espírito Santo. Pergunte para esse irmão do lado. Se Jesus assoprou, se Jesus mandou eles receber, pergunto, para que outra experiência? É um detalhe importante. Jesus chegou, as portas fechadas, entrou com porta fechada, com janela fechada, disse, Pai seja convosco 2 vezes, e disse para ele, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Irmãos, olha que coisa interessante. O sopro de Jesus sobre os discípulos foi um símbolo e uma demonstração de que a vida espiritual dos discípulos, a nossa vida, assim como a capacidade para o trabalho, seriam derivados e dependiam dele. Quem foi que soprou o Espírito Santo sobre eles? Jesus. Diga forte, quem foi que soprou? Jesus. Exatamente. A Bíblia diz em João 3:8 que o vento sopra onde? E ouves a sua voz, mas não sabe de onde, nem para onde. Assim é todo aquele que é o quê? Nascido do Espírito. Mas há uma coisa interessante, que essa revelação, só quem vem trazer é Pedro, quando ele ficou cheio do Espírito Santo. E nós vamos ver isso no discurso de Pedro. Olha que coisa interessante. Eles receberam o Espírito Santo. Jesus estava dizendo assim, eu vou para o Pai, mas vocês vão depender que eu envie o Espírito. E soprou sobre eles. Mas tinha uma coisa interessante. A plenitude, diga comigo, plenitude. São duas coisas diferentes. A plenitude do Espírito Santo
não poderia ser concedida a não ser depois que Jesus tivesse completado a sua missão. Porque Jesus já tinha nascido, sim ou não? Já tinha sofrido, sim ou não? Já tinha morrido na cruz, sim ou não? Já tinha ressuscitado, sim ou não? O que faltava acontecer? Subir para o céu. Faltava ainda mais um passo: o Pai aceitar o sacrifício do Filho em favor do ser humano pecador. Quando o sacrifício vicário ou substitutivo de Jesus foi aceito por Deus, Jesus foi glorificado e o Espírito Santo enviado à terra, tanto que Pedro teve a revelação. Atos 2:33. Abra sua Bíblia para ler. Leia o 32 e o 33. Eu quero ler com toda a igreja. Atos, capítulo 2, versículo 32 e 33. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler bem forte. 1, 2, 3. Deus a este Jesus, do que todos nós somos. E o 33. Exaltado pela destra de Deus. Repita essa frase. 1, 2, 3. Continue. E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele já está lá em cima, sentado à destra de Deus. Lê de novo comigo o 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. São duas coisas distintas. Soprou o Espírito Santo e ele foi para o céu. Quando ele chega, senta à destra do Pai, é glorificado, recebe a promessa do Pai. E ele tinha falado o quê? Ficai em até que do. Então quem é que ia mandar? Ele mesmo. Ele sentou à destra do Pai, foi glorificado, completou a obra, recebeu do Pai, e agora eu vou derramar. Quem entendeu aqui? Quem entendeu aqui? Quem entendeu aqui? Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, que passa a morar em você. Agora a plenitude. Chora o Calabanabachai. Ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Ficar em... Agora espera um pouquinho. Pastor, uma pessoa pode aceitar Jesus e na mesma hora ser batizado com o Espírito Santo? Hoje pode. Naquele dia não, porque Jesus ainda não tinha subido, não tinha sido glorificado, não tinha sentado à destra do Pai. Mas hoje já está. Você pode aceitar Jesus, receber o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Quantos podem louvar o nome do Senhor? Me ajude a pregar para esse companheiro lá assim: por que não estamos pregando mais isso? Por que não estamos acreditando mais isso? Não impede, irmão, não espere que quem não crê vai falar nisso não. Não, pastor, tem uma igreja perto da minha casa, os irmãos são sábios na palavra, são doutores na palavra, mas se eles não crêem, não vão pregar. Isso é para quem? Diga de novo, isso é para quem crê. Alguns anos atrás, eu era bem jovem ainda, veio um camarada no Brasil, se não me falha a memória, o nome dele era Uri Geller. Ele fazia um negócio na televisão que ele entortava os garfos dentro da sua casa. Quem lembra disso? Pois, irmão, não adianta nem eu tentar, vou entortar a minha mão, porque eu não creio. Agora, batizado com o Espírito Santo, eu fui, porque eu criei. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Levanta a sua mão, porque você creu. Mas nós precisamos continuar pregando, porque diz a palavra que essa promessa diz respeito a vós, vossos e a tantos quantos nosso Senhor chamar. Quando Joel profetizou isso, ele queria dizer que era para todas as gerações.
E quando Pedro lembrou isso, assim, não era só o que Joel falou. É para nós que estamos aqui, é para os nossos filhos e para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aleluia. Quem assoprou o Espírito Santo sobre os discípulos? Está fraco. Quem assoprou o Espírito Santo sobre os discípulos? Jesus. E quem acabou a plenitude do Espírito Santo com o batismo? Jesus. Ele é tudo. Ele é o Rei. Ele é o Senhor. Ele é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Foi isso que exatamente que João Batista falou assim: eu batizo com água para arrependimento dos pecados, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele continua batizando, ele continua reinando, e ele está no meio da igreja. Quem acredita, glorifica o nome do Senhor. Lucas era cirurgião. Lucas era um médico. Lucas era muito detalhista em todas as suas colocações. Ele foi muito claro quando Jesus disse, Lucas 24, 49 e 51, e eis que sobre vós envio, palavra do Senhor Jesus, transcrita por Lucas, eis que sobre vós envio a promessa de meu, então a promessa é do Pai. Agora, coube a Jesus ser o distribuidor, coube a Jesus ser o batizador, coube a Jesus ser aquele que ia entregar. Foi o que o Espírito Santo disse para Pedro. Isso é uma palavra revelada na boca de Pedro. Ele subiu, sentou-se à destra do Pai, foi glorificado. Não foi no dia que ele assoprou, foi quando ele subiu. E uma vez sendo glorificado, recebeu do Pai a promessa e derramou. Continua derramando, sim ou não? Mas só recebe quem crê. Aleluia. E levou-os para fora. Ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia. E levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E de lá ele derramou a promessa. Ambas as experiências são reais, mas elas são distintas. Não, pastor, todo mundo que aceitou Jesus já recebeu o Espírito Santo. Jesus assoprou e mandou todo mundo ir para Jerusalém. Eu vou subir e de lá eu vou mandar. Mandou ou não mandou? Quem está entendendo? Agora preste atenção. Ainda tem gente que não consegue entender isso. Repita comigo. Ambas as experiências são reais, mas são distintas. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 19, versículos 1 a 7. Atos 19, versículos 1 a 7. Atos, capítulo 19, versículo 1 a 7. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E sucedeu que estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes o quê? Olha que coisa interessante. Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Porque Paulo entendia que agora você podia crer em Jesus e já receber o Espírito Santo. E outra, diz a Bíblia que eles já eram discípulos, diga comigo, já eram crentes. Só que Paulo queria saber, vocês já são crentes, mas já receberam o Espírito Santo? Isso que é possível você ser crente e ainda não ter recebido. E tem crente, preste atenção, que é crente, mas não recebeu porque ele não creu ainda. Quem está entendendo? É preciso pregar ou não? É preciso ensinar ou não? Senão o sujeito, meu irmão, ele vai chegar o dia de partir para a eternidade e vai ficar igual esse aqui. O que foi que eles responderam? E eles disseram-lhes o quê?
nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Repita comigo, 1, 2, 3. Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Será que tem gente na nossa geração que está igual a esse aqui? O cara diz que é crente, vai para tudo quanto é campanha, vai para a campanha do milagre, vai para a campanha da casa própria, vai para a campanha, tem cabo que vai para a campanha até para receber o auxílio emergencial, não é? Tem outros que vai para a campanha do carro próprio, das muralhas de Jesus de Costa, porque você já foi batizado com o Espírito Santo? O que é isso? Porque nós não estamos pregando. As igrejas que receberam abandonaram a doutrina, abandonaram a fé no sentido do pentecostalismo. Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Aí ele perguntou-lhes então o apóstolo Paulo. O que Paulo perguntou? De novo, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Meu irmão, eles estavam no tempo velho ainda. No batismo de João, Jesus já tinha vindo, não é? Jesus já estava batizando e eles ainda estavam no batismo de João. Mas Paulo disse, repita comigo, o que foi que Paulo disse? Certamente. Isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram? Olha que coisa. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhe as mãos. Aleluia. Repita após mim. Impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. De novo, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Eu pergunto, é certo impor as mãos para Jesus batizar com o Espírito Santo? É bíblico. Mas a gente está pondo sim ou não? Não. Me ajuda a pregar para esse companheiro aí, pode colocar. Impor as mãos sem medo, porque Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Se a gente não fala, se a gente não ensina, se a gente não impõe as mãos, eles disseram, nós nem ouvimos falar que haja o Espírito Santo. Aí eu falei, não, vocês foram batizados em quê? Nós somos batizados por João, em nome de João. Não, é batizado em nome de Jesus. Aí eles foram batizados. Aí Paulo, agora eu vou orar por vocês. Agora é a segunda coisa. Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E eles ficaram tudo quietinho. E falavam o quê? Língua. E faziam mais o quê? Profetizavam. E era 12 homens. Era um grupo de 12 homens. Todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas e profetizavam. Foram experiências distintas. Aceitaram Jesus, foram batizados, foi imposta as mãos sobre a cabeça deles, foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas e profetizavam. Amados e queridos irmãos, alguns resultados de receber o Espírito Santo na conversão é a certeza de salvação. O Espírito Santo nos convence que somos filhos de Deus e que fomos perdoados. Romanos 8, 16 a 17, Paulo diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Outra coisa que acontece quando aceitamos a Cristo é o entendimento, através do Espírito Santo. Entendemos realidades espirituais e as palavras da Bíblia ganham sentido. Às vezes o ímpio lê, não entende. Mas quando você aceita Cristo, quando o Espírito Santo vem na sua vida, você ganha entendimento. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13. Paulo diz assim à igreja de Corinto: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer
o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Diga comigo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Tem gente na igreja que, por falta do Espírito Santo e de conversão, ele compara as coisas espirituais com as coisas carnais. Não dá certo. Coisas espirituais devem ser comparadas com coisas espirituais. Diga comigo, certeza da salvação, entendimento, diga união com a igreja. Ficamos unidos pelo Espírito Santo a todas as outras pessoas no mundo que aceitaram a Jesus como Salvador. Agora, eu falei de experiências da conversão. Agora diga comigo, experiências do batismo com o Espírito Santo, que é uma segunda coisa. Aleluia. É quando você é revestido. Diga comigo, revestido. Aleluia. A Bíblia também fala sobre o encher do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz que ficar cheio do Espírito Santo. Diga comigo, ficar cheio do Espírito Santo é melhor que ficar cheio de vinho. E é sinal que ele faz aqui uma comparação interessante, preste atenção, que a pessoa cheia do Espírito Santo, o homem natural olha para ele e acha que ele está cheio de vinho, como aconteceu lá no Pentecostes. Porque o camarada fala mais do que falaria naturalmente, não é? Fala em línguas estranhas que o ser humano não consegue entender. E eles acharam que eles estavam o quê? Bêbados. Mas ele fala assim, mas ser cheio do Espírito Santo é muito melhor. É melhor que seja cheio do Espírito Santo do que cheio de vinho. Nesse segundo sentido, o batismo no Espírito Santo é uma experiência especial que o crente pode ter com Deus. Diga comigo, uma experiência. Diga, especial. Tem gente que quer, irmão, experiência é experiência. Só sabe quem vive. Só sabe quem viveu. O outro fala, pode desbochar, pode debochar, pode rir. Aleluia. Glórias ao Senhor. É isso aí, estou nem aí. Importa o que eu estou sentindo. Importa o que eu estou vendo. Importa o que eu estou gozando na presença de Deus Pai. Quantos louvam o nome do Senhor? Aleluia. Quando uma pessoa fica cheia do Espírito Santo, pode ter vários efeitos, além de falar em línguas estranhas e profetizar. Vou repetir. Vários efeitos, além de falar línguas estranhas e profetizar. E nas experiências que nós tivemos aqui, todos falaram em línguas estranhas e profetizaram. Mas preste atenção, o próprio Paulo fala que ele falava mais em língua do que todo mundo. Isso quer dizer que nem todo mundo tem que falar igual. Tem gente que fala mais e tem gente que fala menos. Agora, se é batizado, vai falar. Não, eu senti ou não. Não tem negócio de alegriazinha assim não, meu irmão. Isso aí qualquer um que tomar vinho sente. É batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas, como nós cremos todos os modelos que nós vimos aqui. Porém, não é só isso. Tem gente que fala muito pouco, mas tem experiências marcantes. Diga comigo, coragem. O crente perde a timidez, como Pedro. Você lembra que Pedro, irmão, dias antes estava fugindo? Ô Pedro, você é do grupo dele. Não, que é isso? Nem conheço. Aí vem outro e fala, não, estou fora. Não, tu parece com ele, tu tem jeito dele. Então, agora, meu irmão, ele saiu na frente, varões de Galileu. Aquele Pedro velho morreu. Agora tem um Pedro cheio do Espírito Santo. Esses homens não estão embriagados a essa hora do dia, mas eles foram cheios do Espírito Santo. E eles estão falando em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concede que falem. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Diga comigo, coragem. Diga comigo, capacitação. O Espírito Santo dá novas capacidades ao crente para ajudar no seu crescimento espiritual.
na evangelização ou no crescimento da igreja, o crente poderá receber dons espirituais. Pastor, está muito devagar essa igreja. Vamos orar para Jesus avivar. Vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Vamos orar para Jesus adornar com os dons do Espírito Santo. Ah, pastor, vamos fazer aqui um seminário de estratégia. Irmão, se estratégia não vale nada nesse caso. Agora, se tiver um avivamento, a gente pode usar a estratégia para normatizar o que a gente vai trabalhar. Mas primeiro avivamento. Sem avivamento, estratégia não adianta nada, irmão. É bater em lata velha. Ou então, não vale nada alguns avivamentos que eu chamo de avivamento brasileiro. O brasileiro inventa qualquer coisa. Dá jeitinho para tudo, né? Tem lugares por aí que coloca logo uma máquina de fazer fumaça, papel picado, aquelas luzes estrobos, não é verdade? Né? Que coloca em baile, né? E fica todo mundo dançando. Mas isso não é avivamento, isso é palhaçada. Me perdoa, mas é o que eu penso. Avivamento. A lágrima rola pelo olho. O pecador se arrepende do pecado. Não precisa ninguém falar nada. A gente está pregando. Tem dias que você prega, não chega nem a hora do apelo. No meio do apelo, no meio da mensagem, o pecador já está vindo para frente, porque o Espírito Santo está trabalhando nos corações. Diga comigo, coragem. Diga capacitação. Diga revelação. Essa experiência poderá ajudar o crente a encontrar a resposta para uma dúvida, ou uma indicação do que deve fazer, ou um novo significado de uma palavra na Bíblia para a sua própria edificação. O Pedro, quem falou para Pedro que Jesus tinha subido, tinha sentado à destra de Deus, tinha sido glorificado, recebeu a promessa e derramou? Quem falou isso para ele? Quem falou para ele? Antes do Espírito Santo ele não sabia. Ele estava fugindo de Jesus. Agora ele sai pregando e explica uma coisa que ninguém tinha falado. Diz para o irmão do seu lado, é o Espírito Santo. Não abra mão da ação do Espírito Santo. Você pregador, você ensinador, você adorador, não abra mão do Espírito Santo. Oh, glórias! Glórias ao Senhor! Glórias ao Senhor! Eu vou contar uma coisa aqui. Nós temos músicos aqui e temos músicos em casa. Eu ouvi recentemente uma live do pastor Misael Passos. Misael Passos é um dos grandes arranjadores das Assembleias de Deus no Brasil na atualidade. Desde menino criado na igreja pelos seus pais. E ele hoje dá muitas palestras. E numa das palestras que ele dava recentemente, ele é o ministro de música da Assembleia de Deus em Curitiba. Isso está na internet. Se alguém quiser depois eu dou o link para você. E numa palestra para maestros e arranjadores, irmão Estênio, perguntaram para ele, seus arranjos são muito marcantes. E é verdade. Ele faz arranjo para um hino, fica difícil fazer outro. Porque parece que o arranjo gruda no hino. Haja visto os hinos do Vitorino Silva, que ele é o arranjador oficial. E aí ele começaram a perguntar para ele, mas as pessoas queriam saber, era escala harmônica, coisa e tal. Ele falou o seguinte, eu sento no piano, aleluia, eu começo a ler a letra do hino, e ouvir a melodia do hino e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu escreva aqui? Ele fala assim, Senhor, está um monte de gente fazendo coisa boa aí no mundo, mas não me agrada nada. Senhor, coisa ruim também tem um monte de gente fazendo. Eu quero que o Espírito Santo me diga o que é para escrever aqui. Quando eu toco, quando eu escrevo música, quando eu prego, tenho que ser dirigido pelo Espírito Santo. Tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Diga comigo, mais coragem, mais capacitação, mais revelação e mais dedicação. Quem está descobrindo o que está faltando por aí?
Quem está prestando atenção? O que está faltando nas nossas mensagens? Quem está vendo o que está faltando nos nossos hinos, nos nossos arranjos? O que está faltando nas nossas atividades? Vamos colocar nossa vida debaixo da mão de Deus e pedir: venha Espírito Santo, me encha Espírito Santo. Glória, aleluia, glória a Deus. Deus vai impactar a sua vida. Você que está na sua casa aí agora, nós vamos orar daqui a pouco. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você põe as mãos sobre os seus filhos, onde você estiver, sobre quem estiver ao seu lado, e fala: venha cá Espírito Santo, aleluia. Vamos terminar, diga bem forte: o batismo com o Espírito Santo é para quem crê. De novo, o batismo com o Espírito Santo é para quem crê. Tem gente, irmão, que lê tudo na Bíblia. Quando ele lê isso aqui, ele não crê. Aí não recebe. Vai ser crente a vida inteira e é capaz de criticar quem é batizado ainda. Você conhece gente que diz que é crente, conhece a Bíblia e critica? Não, isso aqui passou. Mas se passou isso, passou tudo. Para com isso. Abra a sua Bíblia. Marcos 16, 17, 18, 17 a 20. Marcos 16. Nós vamos ler todos juntos, já estamos terminando. Marcos 16, versículos 17 a 20. É um texto bem conhecido, todos conhecem. Marcos 16, versículos 17 a 20. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler bem forte, 1, 2, 3. Ah, está fraco. Leia mais forte, 1, 2, 3. Seguirão aos que? Mais uma vez. Antes de continuar, diga assim: tem que crer. Se não crer, não adianta nada. Pode ter carteirinha de crente, de assembleiano, de pastor, de evangelista, missionário, apóstolo. Se não crer, não vai acontecer nada. Vamos ler de novo, 1, 2, 3. E esses... Agora, que sinais? 1, 2, 3. Em meu nome. Olha, atenção. Palavras do Senhor Jesus. Aqui não é Paulo, aqui não é Joel, aqui não é Pedro, aqui é Jesus. E esses sinais seguirão aos que crerem. Vamos lá? 1, 2, 3. Em meu nome. Falarão o quê? Pegarão nas... E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos. Agora leia o resto. 1, 2, 3. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Dê um amém bem forte. Amém. E eu termino aqui agora. Porque muitos recebem e depois se esfriam. Repita comigo essa pergunta. Por que muitos recebem? Porque muitos recebem e depois se esfriam. e depois se esfriam. Tem bastante, 1 Tessalonicenses 5. E aqui nós terminamos. Primeira Tessalonicenses 5, versículo 14 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14 até o 23. Vamos ler? Quem achou, diga amém. Amém. Leamos todos juntos bem forte, irmãos. 1, 2, 3. Rogamo-vos, pois, também, irmãos, que admoesteis os, consoleis-os de pouco, sustentei-os e sejais pacientes para com. Continue. Vede que ninguém dê a outrem, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Agora bem forte, 1, 2, 3. Mais uma vez. Mais uma vez.
Igreja pentecostal é alegre. Igreja pentecostal se regozija. Igreja pentecostal dá glória a Deus. Igreja pentecostal louva e adora o nome do Senhor. Regozijai-vos. E depois? Tá fraco, mais uma vez. Orai sem cessar. Aí para que tanta oração? É porque a ordem é orar sem cessar. E depois, vai para frente. Tá fraco? Mais uma vez. Em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Para de reclamar, irmão. Para de murmurar. Para de mimimi. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Agora depois, 1, 2, 3. Ah, tá fraco, mais forte. Ninguém tem o poder de exterminar o Espírito Santo, porque Ele é Deus. Agora, quando o apóstolo fala não extingais, quer dizer, não ponha para fora da sua vida. Não cerceie o mover do Espírito Santo. Ai, pastor, estou sentindo alegria aqui, mas eu estou me segurando. Eu sou sábio, né? Eu tenho 50 anos de crente. Não fica bem, eu não sou meu irmão. Não extingais o Espírito. Deus está querendo te usar e tu está se segurando aí, meu irmão. É melhor voltar a ser menino. Não é? Chora, dá glória. Deixa Deus te usar. Ai, pastor, eu vi que era uma mensagem profética, mas eu não, misericórdia. Meu irmão, se Deus está te usando, deixa Deus te usar. Profetiza para esse irmão lá, fala assim, deixa Deus te usar. Ai, pastor, eu quase que me balançava. Se balança, meu irmão. Sabe, pastor, eu fiquei com vergonha, porque meu irmão, você está na mão do Senhor. Não extingais o Espírito. Não cerceie a obra do Espírito na tua vida. Aí ele continua, não extingai o Espírito, não desprezeis as profecias. De novo, 1, 2, 3. Não desprezeis a profecia. Aqui não está falando de profetizar. É de gente que nem profetiza, mas despreza a profecia. Tenha temor, meu irmão. Se você não sabe do que está falando, é melhor ficar quieto. Ah, foi muito duro. Aquilo não é Deus não, meu irmão. Não se mete com o que você não sabe. Vai buscar a presença de Deus. Quem sabe Deus vai te usar. Aquela irmã lá não sei o que. Para com isso, irmão. Senhor, tem misericórdia. Revela o que o Senhor quer, Senhor. Senhor, trabalhe na tua igreja do seu jeito. Para de se meter daquilo que você não sabe. Não desprezei as profecias. Examinai, retende-o, abstendo de vós de toda aparência do. Agora leia comigo, 1, 2, 3. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. A igreja pentecostal, ela é santificada. Não, pastor, esse negócio de santificação é complicado. Só fala muito disso, sabe? Deus quer o coração. Vamos ver o que é que ele fala aqui. E o mesmo Deus de paz vos. Não é o pastor não, tá? É Ele que santifica. Se você ver o santo, é Deus que está santificando. Agora deixa Deus te santificar. Deixa Deus te limpar. Te santifique em. Agora continua. E todo o vosso. E alma. Peraí. E todo o vosso espírito. E alma. Mas o corpo, pastor. Deus sacar o espírito. Deus sacar. O corpo é meu. Nada a ver. Nada a ver. Eu faço o que eu quero. Mas por que vão ver? Porque eu quero. Mas irmão, você não está vendo que isso aí não é coisa de crente? Nada a ver. Isso é coisa sua. Vosso espírito, alma e corpo sejam o quê? Plenamente. Totalmente
totalmente conservados, irrepreensíveis para o quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Eu peço que faça um fundo musical bem suave. Nós vamos orar. Não pode abraçar. Não pode pegar a mão. Mas você pode virar para o seu irmão e pelo menos estender a mão para ele. Aleluia! Deus está nos chamando para um novo tempo. O Espírito Santo nos alerta. Bendito é o teu nome, Jesus. O Espírito Santo chama-nos a atenção pela palavra do Senhor. Pai de amor e bondade, louvado seja o teu nome para todos sempre. Eu tenho pregado a tua palavra. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o coração do teu povo. Ah, Pai, nós somos aliançados contigo. Nós estamos comprometidos contigo. Abençoa os teus filhos que estão aqui nesse templo. Abençoa aqueles que estão em casa, Senhor. Aqueles que ouvem a tua palavra. Aqueles que têm ouvido a tua palavra. Espírito Santo, eu não posso, mas tu podes. Espírito Santo, eu não sei, mas o Senhor sabe. Nós não queremos ter nomes de pentecostais e nem de avivados, Senhor. Nós queremos ter experiência contigo diariamente. A experiência, Senhor, movida pelo teu Santo Espírito, pelo teu poder, pela tua glória. Aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor.